Efésios capítulo 6, versículos de 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pela salvação por meio de Cristo Jesus. O Senhor é o nosso escudo e a nossa glória. Com nossa voz clamamos ao Senhor, sendo certo que do seu santo monte o Senhor nos responde. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Louvado seja a tua palavra que nos tem libertado gloriosamente. Bendito seja o Espírito Santo do Senhor que nos tem conduzido a todo bom e reto caminho. Abençoe esse trabalho e que tudo concorra para o louvor dos seus atributos santos e benditos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho sem a oração, se torna totalmente infrutífera. Os 12 apóstolos disseram em Atos capítulo 6, versículos de 2 a 4, que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a palavra de Deus andam juntas e são vivificadas pelo Espírito Santo. Portanto, um não sobrevive sem o outro. A pregação, o Espírito Santo e a oração são como elos que não podem ser desunidos. E esse texto trata-se de mais uma armadura contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na realidade, a oração faz parte de todas as peças descritas por Paulo. Enquanto os soldados de Cristo vestem e se revestem de toda a armadura de Deus, devem fazer isso com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa expressão, orando em todo o tempo no Espírito, é semelhante àquela que Paulo orientou os Tessalonicenses: orai sem cessar. Essa exortação é muito comum em várias passagens bíblicas. Não apenas as orações públicas no culto, mas em família, no trabalho, no lazer e em todo lugar. Essa ordem de Paulo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, inclui também intercessões por todos os homens, pelo governo, pela igreja, pela família, pelos pastores, pelos inimigos combatentes do diabo. Pregar é muito mais fácil do que orar. Se apresentar diante de um Deus santo, em contraste com a nossa situação pecaminosa, não é nem um pouco simples e natural. Observe a expressão de Paulo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração requer disciplina. O que importa nesse versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, não é tanto a oração, mas a prática, a disciplina de sempre e constantemente estar em oração e vigilância como um soldado que tem que estar alerta na batalha. Jesus, primordialmente, nos deixou o exemplo e por várias vezes durante o seu ministério se retirou a fim de orar. Ele mesmo nos ordenou ao contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E finalizou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
ainda mais em contexto de batalha espiritual, onde surgem grandes dificuldades. Jó aflito clamou no capítulo 23, versículos 3 e 4. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal! Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Paulo não orienta a igreja a interceder apenas pelos santos, ou seja, orar pelos irmãos e uns pelos outros. Mas ele próprio pede as orações da igreja em seu favor. Ele sempre pedia a oração da igreja, porque sabia que isso era extremamente importante para o seu ministério. Nós lemos em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E na segunda parte do versículo 19, o propósito do pedido de oração de Paulo fica muito claro, quando ele diz: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo tem esse costume regular de pedir oração, porque acredita piamente na eficácia da oração e da intercessão. Ele sabia que o progresso da sua missão dependia das orações da igreja dos Efésios. Paulo orava muito pelas igrejas e nada mais justo que recebesse em troca as orações delas. A prioridade de Paulo nas suas viagens não era fazer turismo e conhecer a cultura das cidades, mas o alvo principal de Paulo era a pregação do Evangelho, a expansão do reino de Deus e o avanço do Evangelho. Quando Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 19, fazer conhecido o mistério do Evangelho, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, mistério do Evangelho provavelmente é no Senhor, porque no Velho Testamento as promessas e profecias eram tipologias e vislumbres das coisas que viriam a acontecer em Cristo Jesus. Eram sombra das coisas que haviam de vir e que agora no Novo Testamento está sendo revelado de forma clara e profunda, como não havia ainda sido revelado no Antigo Testamento. Isso é um mistério revelado. O que não havia sido revelado ainda aos antigos do Velho Testamento era o meio e a natureza de como os gentios iriam ser alcançados. E agora, nessa nova dispensação da graça de Deus, vindo à plenitude dos tempos, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós vimos no capítulo 3, versículo 3, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, foi a união misteriosa entre judeus e gentios, cuja inimizade foi abolida na carne de Cristo e na cruz do Calvário, para que dos dois povos fosse criado em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse, portanto, é o mistério revelado de Paulo, que outrora no Antigo Testamento era um sinal, um tipo e um vestígio, como que apenas uma luz tênue, mas agora em Cristo Jesus esse mistério foi revelado. Paulo disse aos Colossenses que o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas a passagem continua e finalmente no versículo 20 nós lemos: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo diz que ele próprio era um embaixador. Um embaixador chefia uma categoria mais alta de representante diplomático de um estado junto de outro estado ou de um organismo internacional. Paulo representava o próprio Senhor Jesus como um comandante, dando ordens aos seus soldados no campo de batalha.
muito embora que ele estava preso em Roma, mas suas ordens e suas sagradas orientações, vindas diretamente do Espírito Santo, não estavam presas. Essa era a sua tarefa, a sua missão que ele deveria realizar por causa do seu chamado. Apenas para concluir, eu quero dizer aos ouvintes que nós devemos perseverar em oração e vigilância, incessantemente. Que Deus nos dê a graça de compreendermos pelo poder do Espírito Santo que quanto mais oramos, percebemos que oramos insuficientemente. Devemos orar para darmos valor quando recebermos da parte do Senhor. Haverá maior gratidão em saber que Deus atendeu às nossas orações. Desejamos falar com o Pai. Tiago 5,6 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Em 1 João 3,22, aquilo que pedimos dele recebemos. Isto faz com que nos estimulemos à prática da oração. E ainda mais necessário por causa da guerra espiritual que se trava nesse mundo que é o campo de batalha. A oração é uma ordem de Paulo. É por ela que confessamos nossos pecados, é pela oração que o adoramos, é pela oração que choramos aos pés do Pai e somos perdoados, fortalecidos e santificados. Pois a oração sem fé é a oração sem fruto. Ela é importantíssima para a batalha espiritual. O bispo Ryle diz que os que se distinguem por uma vida de santidade pobre oram pouco, enquanto os que se distinguem por uma vida de profunda santidade oram muito. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar a orar. Muitas vezes Deus não responde nossas orações por causa dos seus sábios planos eternos. Ocorre que pensamos que determinada situação é a melhor, mas a solução mais acertada vem de Deus, que deseja e inclui cumprir seus desígnios por meio das nossas necessidades, sofrimentos ou dificuldades decorrente das lutas que se travam contra os poderes espirituais do mal. É possível que Deus atenda a oração depois da morte, ou que não atenda a oração imediatamente à vontade dos homens. Muitos antigos do Velho Testamento oraram e esperaram a vinda do Messias. Foi ordenado em Apocalipse 6,11 aos clamores das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus que repousasse ainda por pouco tempo. É comum pedirmos mal, orar sem fé e não segundo a vontade de Deus. Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor para lhe tirar o espinho da carne, sem ser atendido. Davi orou pela vida do seu filho, mas esse morreu. A promessa é quando pedirmos segundo a vontade, receberemos, como Ana recebeu e muitos outros. O que importa é sermos persistentes na oração e termos paciência para esperar, sendo sempre levados pelo desejo de dizer, como os discípulos de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É impressionante como Paulo, pelo poder do Espírito Santo, menciona a oração finalmente, depois de escrever as peças da armadura de Deus, nos orientando a orar em todo o tempo no Espírito e vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque muitas vezes incorremos no erro de achar que o diabo age de forma violenta, assustadora ou cômica. Os demônios não agem de maneira ridícula, demonstrando grotescamente, muito popularizadas pelas literaturas, filmes e mídias, fazendo caretas com rabo, garfo, fogo e chifres, etc. Existem até mesmo igrejas ditas evangélicas banalizando o trato que dão às forças espirituais do mal, conversando com Satanás e ridicularizando os filhos do diabo. A realidade espiritual é que ele é sutil, o diabo é perspicaz, habilidoso e age mais na mente do que nos corpos, onde as pessoas espumam, esperneiam e gritam. Ele age nas pessoas e nos corpos, como fez nos porcos de Gadara e nas pessoas que habitavam o sepulcro de lá. Ele pode fazer fogo do céu e causar enfermidades, como fez com Jó. O diabo é poderoso, pois enganou Eva antes do pecado e agora, muito mais facilmente, pode nos enganar depois do pecado original.
Satanás, com a sua astúcia, engano, mentira e roubalheira, tenta atingir o caráter de Deus. Ele se insinua, sugere dúvidas no nosso coração e tenta dizer que Deus não é verdadeiro. E procura pôr dúvidas com relação às suas promessas. Satanás conduz as pessoas ao erro com falsos ensinos e promove o engano e as ciladas. As pessoas não dão crédito às verdades que são tão razoáveis, claras, são tão singelas, mas milhões acreditam em mentiras grosseiras. Temos provado a santidade, a sabedoria, o amor, a misericórdia, a bondade, a justiça, a verdade, a graça, a glória do Senhor. Mas não é raro pensarmos, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é misericordioso por causa dessa prova que eu estou passando? Nessa guerra espiritual é-nos despertado o desejo para o pecado, fazendo parecer que a iniquidade seja doce e bonita. Vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, acabou comendo do fruto proibido e perdeu a guerra. De acordo com o contexto literário, Satanás instiga o adultério, a infidelidade, a briga entre pais e filhos, aviltar os empregados, roubar os patrões. O diabo promove o engano. 2 Timóteo 4,1 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. 1 João 4,1 Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por isso, devemos seguir as ordens de Paulo, com toda a oração e súplica, orar em todo tempo no Espírito e vigiar com toda perseverança. O diabo é muito inteligente, mas eu quero finalizar rogando aos meus ouvintes que, por favor, orem por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu preciso muito das orações de vocês. É justo, já que eu sempre oro por vocês. É justo eu receber em troca a oração de vocês. Eu preciso muito das orações de vocês para que eu seja sempre fiel nas exposições do Evangelho e sempre com acuracidade, esmero, sinceridade, propriedade, livre do profissionalismo, dedicação, continue esse trabalho para o louvor e glória do Senhor Jesus. É sabido que os líderes eclesiásticos são mais suscetíveis e mais visados pelos principados e potestades malignos. Quando um pastor ou um líder de uma igreja cai e envergonha o evangelho, o estrago é maior e espatifa toda a igreja, causando divisões. Por isso eu rogo aos irmãos que orem por mim, para que o Senhor me livre do pecado, me guarde das tentações e me fortaleça no amor sincero por esse trabalho e pelos ouvintes. Que Deus me livre do profissionalismo eclesiástico, pregando por dinheiro ou para agradar aos homens, mas que o Senhor me envie também para desagradar as pessoas. Orem por mim para que o Espírito Santo ilumine o meu coração e para que ele me abençoe, bem como a minha mulher Josefa, que também tem grande responsabilidade por esse trabalho, me estimulando e me ajudando a propagar o Evangelho através dessa obra. Dou graças a Deus por ela, que é o grande amor da minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.